Olá, pessoal! Muito bem-vindo a mais uma coluna tributária aqui no Portal Contábeis. Eu sou a professora Camila e nós discutimos assuntos tributários. E na nossa aula de hoje, na nossa discussão de hoje, aqui no Portal Contábeis, eu quero discutir um pouquinho com vocês das oportunidades que nós temos no Simples Nacional. E por que este assunto, né? Eu sempre comento com vocês por que nós trazemos determinados assuntos aqui no portal. Nós temos um fórum, se você não conhece, te convido a conhecer no nosso site, onde muitas questões, muitos assuntos são discutidos, né? E a oportunidade do Simples Nacional é um tema muito relevante. Então, quero trazer aqui para vocês oportunidades que nós temos de planejamento tributário dentro do regime tributário do Simples Nacional. O Simples Nacional, apesar de ter esse nome de Simples Nacional, nós sabemos que não é tão simples assim. Tem toda uma dinâmica de apuração do Simples Nacional, onde o recolhimento ele é centralizado, a apuração é centralizada. Então, nós apuramos os tributos de forma centralizada e fazemos este recolhimento. E após esse recolhimento, acontece a distribuição para os entes federados. Então, nós temos dentro daquela única guia, daquela única apuração, uma parcela daquele valor recolhido vai para os cofres da Receita Federal, uma parcela para a Secretaria Estadual, claro, se você for contribuinte do ICMS, uma outra parte para a municipal, se você for contribuinte do ISS, para a Receita ainda falando de IPI. Então, essa distribuição, ela acontece após a nossa apuração. Ponto, ok, sobre isso. E dentro desse regime, tá, professora, e quais são as oportunidades, né? Visto que ele é um regime simplificado, onde nós apuramos e recolhemos a tributação, a carga tributária numa única guia, numa única apuração de tributo. E é importante a gente mencionar que, mesmo diante desse cenário de regime simplificado, tem muita complexidade envolvendo o Simples Nacional. Então, é importante que a gente estude para analisar e identificar essas oportunidades. Então, falando de duas oportunidades principais, existem outras teses, tá? Que nós até podemos discutir na nossa próxima coluna, mas hoje eu quero tratar de duas principais oportunidades. A primeira delas é com relação aos produtos monofásicos. Como eu disse para vocês no começo da nossa aula, a tributação ela é baseada na receita da empresa. Então, nós apuramos a receita daquela empresa, fazemos a receita acumulada nos últimos 12 meses e fazemos ali o enquadramento conforme a atividade, conforme o faturamento, nós enquadramos para definir qual é a alíquota que eu vou fazer o recolhimento da carga tributária daquele mês. Perfeito. Então, é a receita. Eu não tenho créditos, eu não tenho alíquotas diferenciadas, ICMS, as contribuições, é acumulativo, não acumulativo, é real, presumido, nós não temos esse detalhamento. Então, contabilizamos toda a receita daquele período. Diante disso, nós não temos esse detalhamento documental para determinar se aquele produto ele é, por exemplo, se aquela empresa ela está num regime diferenciado, se tem direito ao crédito. Nada disso é apurado para definir esse recolhimento. Nós nos baseamos na receita bruta, que é faturado naquele mês. Fazemos as devoluções, os abatimentos e aplicamos a alíquota que foi definida pelo anexo e pelo faturamento. Ok. Dentro disso, nós podemos comercializar produtos que estão submetidos à monofasia do PIS e da COFINS. O que é isso? Nós temos a cadeia de tributação. Então, quando nós compramos um produto, aquele produto foi industrializado, foi importado pelo primeiro daquela cadeia comercial. E os produtos monofásicos, na primeira cadeia, ele tem uma tributação majorada. Então, quando a gente olha para as contribuições, por exemplo, do PIS e COFINS, pelo regime cumulativo, nós temos uma alíquota de 0,65% para o PIS e de 3% na COFINS.
Quando nós olhamos as alíquotas nas contribuições no regime não cumulativo, nós temos 1,65 do PIS e 7,60 da COFINS. Ótimo. Quando estes produtos que são considerados monofásicos, no primeiro da cadeia de produção daquele produto, ele é majorado, ele tem uma alíquota aumentada, porém ele não é tributado nas demais cadeias. Então ele sofre uma carga tributária maior, aquela pessoa jurídica, aquela empresa que produz aquele produto, que industrializa aquele produto, que importa aquele produto, ela tem um recolhimento maior, ela apura com alíquotas maiores, porém, aquele produto nas próximas cadeias ele não será mais tributado. Então, nós que somos o segundo, terceiro, quarto da cadeia, não há mais tributação sobre ele. Então, nós vendemos esse produto, só que ele não deve ser considerado a tributação. Então, quando a gente vai apurar o Simples Nacional, lembra, nós apuramos pelo montante, nós não fazemos esse detalhamento e devemos fazer. Então, quando eu faço a comercialização de produtos monofásicos, o que eu devo fazer? Eu devo segregar a receita destes produtos. Ao segregar a receita destes produtos, que são produtos definidos, professora, temos uma tabela? Temos uma tabela dentro do próprio site da Receita, do próprio site do SPED. Nós temos uma tabela, que é a tabela 10.4. Eu vou deixar linkado aqui para vocês no nosso vídeo. E você, lá dentro dessa tabela, tem elencado todos os produtos que estão sujeitos à monofasia. Nós temos, que eu posso citar aqui de exemplos para vocês. Nós temos cosméticos, nós temos bebidas frias, nós temos alguns produtos de pet shop, alguns produtos de higiene pessoal. Então, são muitos produtos, muitos NCMs, que a legislação define como sendo produtos com tributação das contribuições monofásico. Então, o primeiro da cadeia tributou, eu não preciso mais tributar. Então, olha que oportunidade bacana. Não somente de você revisitar o passado, mas também de você trazer um futuro para esse seu cliente, para sua própria empresa, com tributação correta devida. Segregando a receita de venda de produto que está enquadrado na monofasia. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar essa tabela das contribuições, onde tem elencado quais os produtos estão sujeitos à monofasia, buscar dentro do seu XML, dentro das suas vendas, segregar o seu NCM, fazer um PROC-V, fazer um depara, identificando esses produtos seus que você vende, que está dentro da monofasia, que são produtos monofásicos, e retirar dessa base de cálculo lá quando você coloca na receita. Quando você abre o DAS, quando você abre para a geração do DAS, que você coloca a receita, você tem que tirar este valor daquela receita, porque esta receita ela não é mais tributada pelas contribuições. Então, essa segregação deve ser realizada. E nós sabemos que podemos buscar estes valores do passado em até 5 anos e podemos ir daqui para frente de forma correta. Então, olha que valor expressivo podemos encontrar. E outro ponto importante, em algumas situações, o que está errado é o enquadramento. Então, você não classificou o seu produto de forma correta, logo, ele não está enquadrado na monofasia. Então, é uma oportunidade de fazer uma revisão do seu cadastro de produto e verificar se você tem ali dentro algum produto que foi enquadrado. Como não sendo monofásico, ele é monofásico. E o próximo passo, o próximo ponto é, ok, identifiquei quais são os meus produtos sujeitos à monofasia. Ótimo, então agora eu consigo segregar a minha receita. E o passado? Dá para revistar o passado? Dá para buscar esse valor do passado. Você vai buscar o seu XML anterior, dos últimos 5 anos, vai fazer um PROC-V com essa tabela e vai verificar e vai fazer a solicitação de devolução desse valor, de restituição deste valor pago a maior. Então, olha que bacana, você corrige o passado, recupera esse tributo que foi pago indevidamente e corrige aí o futuro. Então, além de ser um planejamento tributário corretivo, ele também vai trazer resultados futuros. A gente arruma o passado e já deixa aí para o futuro o seu cliente, a sua empresa recolhendo menos tributos. A segunda oportunidade para o Simples Nacional que eu quero aqui discutir com vocês é a questão dos produtos que estão sujeitos à substituição tributária.
A dinâmica da substituição tributária, ela é muito parecida com a dinâmica da monofasia. Existem os produtos que estão sujeitos à substituição tributária. Só que, diferente das contribuições do PIS e da COFINS, o ST eu vou consultar o meu estado. As contribuições são federais, então nós temos uma tabela padrão nacional, que serve para todo o território nacional. Os 27 entes federados estão sujeitos a essa tabela que eu vou deixar aqui para vocês. Mas, se eu estou falando sobre substituição tributária, é diferente, eu vou ter que olhar o meu estado. Eu estou no estado de São Paulo. Quais são os produtos que a Secretaria de Fazenda de São Paulo classificou como substituição tributária? Eu estou em Minas, eu estou em Sergipe, no Amazonas, eu vou consultar o meu estado. E a dinâmica de apuração é a mesma. O primeiro da cadeia, ele é o responsável pelo recolhimento, né? Aí entra aquela questão que a gente discutiu numa outra aula, de responsabilidade tributária e de contribuinte, né? Nós temos essas duas figuras. Então, existe uma responsabilidade tributária atrelada ao primeiro da cadeia, que é o contribuinte que nós chamamos. Nós temos os contribuintes da ST, que são os substitutos e os substituídos, né? Então, nós temos aí a atribuição da responsabilidade tributária para este primeiro da cadeia, que é o substituto, e ele substitui os substituídos nas próximas cadeias. Então, exemplo, nós podemos ter vários níveis aí dentro de uma cadeia comercial. Então, exemplo, eu posso ter a indústria, depois eu tenho o distribuidor, depois eu tenho o atacadista, o varejista e a gente aqui na ponta, a pessoa física contribuinte, consumidor final, não contribuinte, consumidor final. Ótimo. Então, se o primeiro da cadeia, ele tributou através dessa atribuição da responsabilidade tributária, ele recolheu o seu próprio tributo, o ICMS próprio, ele calculou o ICMS da próxima cadeia através do MVA ou do IVA, né, que é o valor de margem agregada. O índice de valor agregado não tem problema, significa a mesma coisa ali no final do dia, né? Então, ele vai aplicar esta alíquota e ele vai determinar, a partir desta métrica, os valores do ICMS da próxima cadeia, que é o ICMS da substituição tributária. Aí existe um outro cenário que eu posso buscar estes valores, né? Exemplo, o IVA dessa operação é 35%, 35,10%. Ok, mas a minha venda eu faço abaixo, ou eu faço acima dessa margem. Aí é uma outra discussão que, se vocês quiserem, a gente traz aqui para o nosso bate-papo, que eu posso fazer ou a complementação e a restituição destes valores da substituição tributária. Mas esse é um papo para um outro dia. Então, quando a gente comercializa esse produto que já sofreu a substituição tributária, significa que o primeiro lá da cadeia, o primeiro que criou aquele produto, que industrializou, que importou, ele já recolheu o ICMS dele e os próximos ICMS. Então, eu, que venho depois dessa primeira cadeia, que sou o contribuinte substituído, eu vou ter o recolhimento zerado. Então, da mesma forma, sou do Simples Nacional e comercializo produtos que têm AST. Então, eu preciso tirar essa receita de venda destes produtos da base de cálculo do meu ICMS, porque já foi tributado anteriormente. Então, é muito importante fazer a segregação dessas receitas dentro da sua apuração, dentro do seu Simples Nacional. Apurou a receita, vendi 100 mil reais, ótimo. Desses 100 mil reais, 10 mil são produtos monofásicos, ótimo. Então, a tributação para as contribuições não vai ser de 100 mil, vai ser de 90 mil. Ótimo. Comercializei 100 mil reais, mas dentro desses 100 mil reais, 15 mil reais se referem a produtos que são considerados como substituição tributária. Ótimo. Então, na minha base de cálculo de ICMS, dentro desse meu faturamento de 100 mil reais, dessa minha receita de 100 mil reais, não vai ser os 100 mil reais. Eu vou abater esses 15 mil reais. Então, num primeiro momento, nossa, professora, mas vale a pena? Não é pouco? Não, não é pouco. Porque isso vai reverberar para o futuro de forma correta e também podemos buscar o passado. Isso é muito importante, fazer essa segregação e também para um devido enquadramento das suas mercadorias.
Existem outras oportunidades de planejamento tributário para o Simples? Existem, né? Tem a questão do enquadramento do anexo 3 com o anexo 4. Existe também a questão da gente verificar a quantidade de funcionários. Então, assim, existem outros planejamentos que nós podemos também colocar no Simples Nacional. Mas esses são os principais que a gente sempre discute, o pessoal fica com dúvida. Então, é importante a gente esclarecer aqui como que a gente pode buscar estes valores. Eu espero que essa aula aqui tenha surtido conhecimento, um insight aí para você que acompanha a nossa coluna de tributos. Eu aguardo você na próxima coluna tributária. Muito obrigada e até a próxima.